Boa noite, Pelotas. Boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, eu sempre digo para vocês, quando chega as segundas-feiras, ou toda segunda-feira, eu adoro, porque eu venho apresentar o programa De Frente com o Astro. Você pode assistir, claro, no canal 14 da NET, e também pelo Facebook TVC Pelotas. Como vocês viram nas redes sociais, eu trago hoje muitas novidades, trago uma pessoa muito importante, tem larga experiência, mais de 20 anos, tratando sobre previdência, né? Que é o nosso INSS, sobre aposentadorias. E agora, gente, você sabe que aquele rolo, né, com as novas regras, quem pega as novas regras, quem não pegou as novas regras, a gente nunca sabe. Eu estou sempre lendo, estudando, conversando com vários amigos advogados também, e eu nunca sei, porque é uma complicação. Mas hoje nós vamos ficar sabendo tudo, porque está aqui doutora Olímpio Piero Bom. Boa noite. Boa noite, Astrogildo, boa noite, os telespectadores. É uma satisfação, é uma honra aceitar o teu convite para participar do teu programa e passar algumas informações e conversar sobre Previdência Social, sobre INSS, os problemas com a Previdência, enfim, vamos bater um papo. Que bom, né? Porque a gente... É verdade. A gente parece que não aprende nunca. Nós, leigos do assunto, parece que a gente não aprende nunca, parece que está sempre... A gente sempre perguntando quando é que eu vou me aposentar. As pessoas, às vezes, como essa semana eu assisti uma pessoa, esteve num local do governo, e ela chegou cheia de documento. Não, a senhora ainda não pode se aposentar. Sim, mas como seu trabalho desde tal data, assim, tem tanto... mas aqui, pelo que eu vejo aqui, a senhora não tem como se aposentar. Então, mas ela foi fiel que já poderia se aposentar. Ela ficou muito indignada. E isso acontece com todas as pessoas. Eu também, aconteceu comigo. Eu digo, não, já achei que já podia, aí cheguei lá, ainda faltava isso, faltava aquilo. E aí foi aquela confusão, mas graças a Deus, né, eu consegui me aposentar. Sou professor municipal aposentado. Então, por isso que hoje... vai ser muito importante esse nosso bate-papo. Além do nosso bate-papo, nós temos quadro de cultura, aqui literatura, com o nosso grande amigo Jefferson Dickman, que é lá da cidade de São Lourenço, presidente da academia. AIL, é uma academia internacional de letras de São Lourenço. Ele viaja muito para o nosso país, levando cultura, buscando encontros, favorecendo a poesia, a escrita, a leitura, que é muito importante. Também na dica hoje, Janice Antunes, que vai estar aqui nos dando, vai começar hoje, primeiro dia, mas ela vai continuar nos dando dicas sobre imposto de renda, que a gente também é bem complicado, como tirar a empresa de perto do leão. Então a Janice é muito querida, também vai nos passar. A Janice tem uma larga experiência, né, formada pela universidade, né, então ela vai estar aqui como essa grande contabilista, hoje nos passando. E também vou apresentar hoje os homens que foram evidências 2021, 2022, lá no Diário da Manhã, aqui na TV também. E nós vamos reprisar no final as mulheres evidência 2021, 2022. Mas agora eu quero saber se qualquer pessoa pode requerer o auxílio doença, porque a gente vê que o nosso país é muito doente, né? Uma vez me disseram isso, eu digo, não, que país... E realmente, depois que eu adoeci, que eu comecei a andar pelos caminhos do SUS, pelos caminhos dos médicos, tudo, eu vejo multidões de pessoas nos hospitais onde eu me trato, lá em Porto Alegre. Então, é verdade. Pois é, tu falava na questão da Previdência, mas nós também tem determinados momentos que a gente fica na dúvida, mesmo tendo bastante tempo trabalhando com Previdência, e mesmo assim a gente muitas vezes fica pensando, olha, será que é isso aí? Por quê? Porque tem dois lados. Tem o lado jurídico, podemos dizer assim, e o lado administrativo, que é propriamente dito o INSS. Então tem muita coisa que vai mudando administrativamente e na justiça, às vezes, não muda.
Então as pessoas nunca sabem de que lado vão ir, porque procuram o Verdade. INSS achando que vão conseguir o benefício e muitas vezes não conseguem, porque já mudou a legislação interna da Previdência. Eles chamam de instrução normativa. E às vezes a instrução normativa não segue o que diz a justiça propriamente dito. Então causa para nós também, às vezes, dúvidas em relação a essas mudanças. Previdência Social muda todos os dias, Astrogildo. Todos os dias tem mudança. Eu nunca entendo, né? E a gente estuda muito, tem que estudar muito para, pelo menos, acompanhar essas mudanças. Agora, o que tu me perguntou sobre auxílio-doença, qualquer pessoa pode pedir auxílio-doença? Infelizmente, não. Por quê? Não, qualquer pessoa não. Por quê? Porque o INSS é um seguro, é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, por tratar-se de um seguro, a pessoa tem que pagar para ter direito a usar a Previdência. Todos os benefícios da Previdência Social, se não pagar, não tem direito de buscar esses benefícios, a não ser, com exceção do benefício assistencial, que é o LOAS. Esse sim, esse não precisa pagar, porque é um benefício do governo federal. Porém, é administrado pela Previdência Social, pelo INSS. Agora, todos os benefícios que tem a Previdência, por exemplo, auxílio-doença e em caso de aposentadoria por invalidez, tem que pagar ao INSS. Nós chamamos de qualidade de segurado. Quem não tem qualidade de segurado não tem direito de se encostar. É interessante, né? E o LOAS, o que difere? O LOAS difere porque o LOAS independe de pagar ou não a Previdência Social. Digamos que a pessoa nunca pagou o INSS e tem menos de 65 anos de idade e tem uma doença, tem uma incapacidade muito grave e faz com isso que a pessoa não consiga tampouco trabalhar e nem desempenhar qualquer atividade, existe a possibilidade de buscar o benefício assistencial. E também quem tem mais de 65 anos de idade também pode requerer, que chamam na prática o LOAS. O outro requisito seria a renda familiar. Dependendo da renda familiar, a pessoa pode ter a incapacidade ou a idade acima de 65 anos, tanto homem quanto mulher, mas se não tiver a renda familiar inferior ao que o INSS exige, a pessoa, pelo INSS, não teria direito de buscar o benefício. O INSS entende, isso, né? É complicadíssimo. É complicado. O INSS entende que a renda familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, numa casa, numa residência, em que uma pessoa ganha um salário mínimo, as outras 3 pessoas não podem ter renda para um deles requerer o benefício assistencial, que é o LOAS. Agora, para pedir o LOAS, a pessoa tem que fazer o cadastro único. É aquele cadastro do governo. Cartão SUS, seria? É, parecido, mas é o cadastro único. A pessoa tem que fazer o cadastro único na Secretaria de Cidadania e Assistência Social ou nos CRAS, no município de Pelotas ou em cada município onde tem esse tipo de atendimento social. Se não tiver o cadastro, não é possível requerer o benefício, porque é com base no cadastro único vai ser feita uma avaliação por parte do órgão público para a renda ali, tudo, para analisar, né, a renda familiar. Evidente que na justiça, e nós entendemos dessa forma, que a renda familiar aumenta para pelo menos meio salário mínimo por pessoa. Ou, dependendo da renda, se for mais do que meio salário, a renda familiar por pessoa, ainda existe a possibilidade de buscar o benefício com base nas despesas que a família pode ter. Por exemplo, água, luz, telefone celular, despesas médicas, despesa com comida, com gás, IPTU, enfim, soma todas essas despesas e abate desse percentual da renda familiar. Basicamente, assim, em linhas gerais, esse é o LOAS. Mas retornando, então, para o auxílio-doença... Que o LOAS, gente, ele é um salário mínimo também? O LOAS é um salário mínimo. E o LOAS não dá direito a 13º salário. É isso que me falaram. E também não gera pensão por morte. Em caso de falecimento daquela pessoa que recebe LOAS, no caso, se tem filhos menores ou maiores, incapazes, ou companheiro, ou esposo, ou esposa, eles não ficam recebendo
a pensão por morte. Zera com a morte. Agora, uma dica importante para os telespectadores, Sim. que quem recebe LOAS pode pagar ao INSS. Pode pagar como facultativo. O facultativo é quem não trabalha. São as pessoas que estão na informalidade, não trabalham, é a dona de casa, é o dono de casa, o estudante, é o desempregado. Essas pessoas, elas podem pagar como facultativo. Então, recebe LOAS e falta algum tempo, por exemplo, para se aposentar, que não conseguiu se aposentar. Por exemplo, um homem e uma mulher, a mulher, neste caso, é 65 anos. Sim. O homem, 65, e o LOAS por idade, a mulher e o homem, tanto um quanto o outro, existe a possibilidade de buscar o benefício assistencial. Vamos fazer um exemplo prático. Por exemplo, o homem requereu o LOAS, ficou recebendo, tem mais de 65 anos, e tinha lá por volta de 14 anos de contribuição de INSS. Ele não poderia ter se aposentado, mas como não tinha renda, passou a ter direito de buscar o LOAS, ficou recebendo o benefício assistencial. Então, este 1 ano que falta para chegar aos 15 anos, que é o mínimo exigido para a aposentadoria por idade, a pessoa pode pagar como facultativo, mesmo recebendo o benefício assistencial. Aí paga mais 1 ano. Ajuda bastante isso aí. Exatamente. Claro. Aí paga mais 1 ano e transforma o benefício assistencial em aposentadoria por idade. E aí o que acontece? Passa a ter direito ao 13º. Em caso de falecimento, o viúvo ou a viúva, no nosso caso o homem, né? A viúva, a mulher, ou Claro. filhos menores de 21 anos, ou maiores de 21 anos incapazes, passam a ter direito à pensão por morte. Então, isso é uma dica muito importante. Eu citei 14 anos só como exemplo. Claro, né? claro, que pode ser 13, pode ser 12. Exatamente. Até complementar Exatamente. os 15 anos. Até complementar os 15 anos que dá direito à aposentadoria por idade. Então, essa é uma dica que é muito importante. E a maioria das pessoas... Muita gente não sabia, eu mesmo não sabia. Exatamente. E eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho LOAS, e elas nunca comentaram também, com Pois certeza. é, porque não sabem, infelizmente, Astrogildo e telespectadores, o INSS, quando a pessoa começa a pagar o INSS ou vai buscar um benefício, ele não informa nada. Em linhas gerais, não é culpa dos servidores da Previdência Social. Pelo contrário, os servidores são maravilhosos, atendem muito bem, fazem o que pode. Mas o sistema da Previdência, o sistema do INSS no nosso país é assim. Por exemplo, quando a pessoa faz um seguro de vida, um seguro de casa, enfim, qualquer tipo de seguro, ela recebe um manual de instruções realmente. dos direitos e deveres que tem em relação àquele seguro de vida. Porém, o INSS não dá nada para a pessoa, não dá nenhuma cartilha, não dá nenhuma informação e nenhum manual. É isso que acontece. Como tu disse, as pessoas recebem um benefício assistencial, que nós chamamos de LOAS, pode ser chamado de LOAS também, que é a abreviatura da Lei Orgânica de Assistência Social, mas na prática chama-se de LOAS. LOAS é prático, né? LOAS é prático. É. E aí as pessoas não sabem que tem, por exemplo, o direito que eu coloquei agora, de pagar o INSS, de recolher para a Previdência, e não sabem, acabam não pagando, e muitas vezes acontece de nos procurarem no escritório, enfim, no escritório dos advogados pelo país afora, e dizendo, olha, morreu o marido, morreu a companheira, o esposo, a esposa, e ficaram ali filhos menores, mas a esposa, e a pessoa recebia LOAS. Aí o pessoal, bom, então nós temos direito à pensão por morte. Não tem. Não tem. Porque quem recebe LOAS E não contribuiu. Não gera, Claro, não contribuiu para a Previdência, como eu disse anteriormente. Só tem direito quem contribui, com exceção do benefício assistencial, que nós chamamos de LOAS. Então tem muita coisa que o INSS não passa informação para as pessoas. Não tem muita coisa, eu digo assim, a maioria das coisas o INSS não passa. As pessoas têm muito direito em relação à Previdência Social. Tem alguns deveres também. Lógico. Que um deles é pagar o INSS. Ser um segurado, né? Exatamente. Então, Claro. quem tem direito ao auxílio-doença? Quem contribui, quem tem qualidade de segurado. Outra coisa muito importante que as pessoas não sabem, o que é a qualidade de segurado. Qualidade de segurado, Astrogildo e telespectadores, é Sim. pagar o INSS. É literalmente ir lá pagar mensalmente. Exatamente. E tem várias formas de pagamento. Um deles é quem é empregado, tem carteira assinada, automaticamente já é descontado da pessoa um percentual, e também o patrão, o empregador, paga outro percentual, e a pessoa é segurado da Previdência Social. E tem todos os direitos que a Previdência
coloca, disponibiliza para as pessoas, para o trabalhador que é empregado. Outras formas de manter a qualidade de segurado é quem é autônomo, por exemplo, contribui como autônomo. O microempreendedor individual também é outro tipo de categoria que está amparado pela Previdência Social. Quem paga de forma facultativa, que eu falei agora, quem é o facultativo que paga o INSS? São aquelas pessoas que não são autônomos, não têm MEI e não são empregados, não têm carteira assinada. Então é a pessoa que está desempregada, ou que é o estudante, ou é uma pessoa que vive na informalidade. Essa pessoa pode pagar o INSS. Então, se ela paga, por exemplo, o facultativo tem que ter pago ou trabalhado com carteira assinada pelo menos 1 ano para trás. E, se perdeu essa qualidade de segurado, tem que pagar 6 meses na corrida, 1 mês atrás do outro. A partir do 6º mês, a pessoa já está amparada pelo INSS, a pessoa está segurada pela Previdência Social e pode requerer o auxílio-doença. Viu como é complicado? É muito complicado. É muito complicado. A pessoa leiga, a pessoa que não entende, né, compreender tudo isso. Exatamente. E se a pessoa já tem o tempo mínimo para se aposentar, por exemplo, por idade, já tem mais de 15 anos, porém ainda não tem a idade, por exemplo, a mulher, este ano, se aposenta com 61 anos e meio. O ano que vem, passa para 62 anos. O homem permaneceu 65 e vai continuar. Mas, por exemplo, se a pessoa já tem mais de 15 anos de contribuição e vai se aposentar por idade, com um salário mínimo, por exemplo, ela pode pagar de 6 em 6 meses da Previdência e continua amparado pelo INSS. Isso quer dizer o quê? Isso, ela tiver quantos anos? Se já tiver os 15 anos Os de 15 contribuição. anos e não tiver a idade. E ainda não tem a idade mínima claro. para se aposentar por idade. Aí paga de 6 em 6 meses. Pode pagar de 6 em 6 meses. Por que pagar de 6 em 6 meses? Porque quem fica mais de 6 meses sem pagar como facultativo, perde o direito de requerer um benefício, por exemplo, de auxílio-doença, pensão por morte. E aí essas pessoas não estão amparadas pelo INSS. Então é mais uma dica importante. Claro que tem que ser feita uma análise criteriosa de todos os casos, mas em linhas gerais, paga 6 meses, se já tem pelo menos 1 ano para trás de recolhimento, é isso que a lei diz, a Lei 8.213, paga 6 meses e se já tem o tempo para se aposentar por idade e quer manter a qualidade de segurado, como eu disse anteriormente, a qualidade de segurado faz com que a pessoa ela possa requerer um benefício junto à Previdência Social. Por exemplo, auxílio-doença, ou em caso de falecimento, a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira. Eu sempre cito filhos menores de 21 anos ou maiores incapazes de 21 anos, porque os filhos maiores incapazes de 21 anos têm direito também a requerer a pensão por morte em caso de falecimento dos pais. Os incapazes, né? Os incapazes acima de 21 anos. Claro. Agora, a idade limite para receber a pensão por morte junto ao INSS, para quem tem menos de 21 anos, é 21 anos. A idade limite. Claro, a não ser a viúva, dependendo da categoria, pode receber para o resto da vida. Por exemplo, o viúvo ou a viúva, né, que passa a receber pensão e tem mais de 45 anos de idade, a pensão passa a ser vitalícia. E quem tem menos de 45 anos passa a receber uma pensão por determinado tempo. Ah, é? É verdade. Gente, viu? Mudou muito, né? Vê como é interessante o tema. Nós estamos falando sobre o auxílio-doença e já passamos a conversar sobre pensão. E aí é mais uma dica para as pessoas. Alguns anos atrás, antes da reforma da Previdência, não dependia do tempo em que a pessoa viveu com alguém para requerer pensão. Depois, passou a 2 anos. Então, hoje, podemos dizer assim, tem que ter pelo menos 2 anos de casamento ou de convivência com alguém. A partir daí, pode requerer a pensão por morte. Se tem menos de 2 anos, recebe por apenas 4 meses a pensão por morte. 4 meses apenas. Gente, mudou bastante mesmo. Mudou muito. E claro que quem vem a falecer tem que ter a qualidade de segurado ou estar aposentado, por exemplo,
Mas se não tiver qualidade de segurado e vier a falecer, o viúvo, a viúva, os filhos menores, não recebe nada de pensão por morte. Por isso a importância de pagar o INSS. É importante pagar o INSS não só para requerer o auxílio-doença, mas também para receber outros benefícios. Sim, se tiver menos, a viúva ou viúvo tiver menos de 45 anos, ele recebe por determinado tempo e volta e fica sem nada depois, zero. Fica sem nada depois. Fica sem nada. Realmente, é verdade. E muita gente não sabe, hein? Muita gente acha que vai ficar o resto da vida. É verdade. Então, quem trabalha, agora retornando ao auxílio-doença, então quem trabalha com carteira assinada, essa pessoa fica pelo menos 1 ano ainda na qualidade de segurado junto ao INSS. E se a pessoa tem mais de 10 anos de trabalho sem perder a qualidade de segurado, ela pode ficar até 2 anos. Muito pouca gente sabe disso. Não é? É verdade. E o INSS muitas vezes não diz isso para a pessoa. E se a pessoa conseguir provar que está desempregado por 3 anos, e se conseguir provar o desemprego, ela tem mais 1 ano ainda, ela fica 3 anos amparado pela Previdência Social. Então, são informações que tu não consegue receber do INSS. É muito difícil. Por isso que tem que procurar um especialista, um advogado na área, daquele que você tem confiança, antes de tomar qualquer decisão e de não perder tudo, não ficar sem nada, imaginar que vai ficar com muita coisa, de repente fica sem nada, agora como, né? Isso agora vai assustar muita gente que não está sabendo. Gente. E com a reforma da Previdência, que ocorreu através da Emenda Constitucional 103, em 12 de novembro de 2019, muita coisa mudou para pior, e para muito pior em relação ao INSS. As pessoas que tinham direitos, elas perderam muitos direitos em relação. E criaram regras de transição que muitas vezes a pessoa vai morrer e não vai conseguir ainda trabalhar até preencher o tempo que precisava para se aposentar. Então, tem coisas assim cada vez complicadíssimas. Fica pior, né? E para falar ainda sobre a qualidade segurada em relação ao requerimento de auxílio-doença, quem paga através do MEI, que é o microempreendedor individual, essas pessoas podem se cadastrar como microempreendedor e pagar 5% de INSS. Hoje eu entendo que é uma das categorias que tem, que é uma das melhores. Por quê? Porque a pessoa se aposenta, tem o direito da aposentadoria, tem o direito a todos os benefícios da Previdência Social, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição tem que pagar 20% sobre o mínimo, que é 1.212. Então, pode pagar 20% sobre 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o valor que quiser, o dinheiro, eu sempre digo, o que tem no bolso paga acima de 20% do salário mínimo. Então, o microempreendedor individual, esta categoria tem todos os direitos, a todos os benefícios da Previdência, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. E a principal é a aposentadoria por idade. O homem, como já disse anteriormente, tem que ter pelo menos 65 anos, a mulher 61 anos e meio este ano, o ano que vem passa para 62, e pagando 5%, que é R$ 60,60, esse é o valor que a pessoa paga, e pode se aposentar por idade ou por invalidez, enfim, tem todos os direitos da Previdência. E está em alta agora. E está em alta. O MEI tem alta. E outra categoria também é o autônomo. É a pessoa que paga o INSS como autônomo. Por exemplo, eu sou advogado, eu pago o INSS como autônomo. Então, também pode pagar o INSS como autônomo e fica, se parar de pagar, amparado pelo INSS ainda 1 ano após o último pagamento. E o MEI da mesma forma. O MEI também fica 1 ano para requerer algum tipo de benefício junto à Previdência Social. Gente, olha aí, depois nós voltamos a conversar mais um pouco sobre quem pode se aposentar por idade, que agora está muito complicado. Mas agora, nós vamos então ver um quadro, nós vamos respirar, gente, porque eu fiquei assim, ó, impressionado com a mudança, com tudo que está acontecendo. Nós vamos assistir um quadro que é literatura, poesia e artes, com o meu amigo Jefferson Dickman, que é uma pessoa muito culta, que vai nos trazer agora um momento até de relax. É verdade.
Olá Pelotas, olá São Lourenço do Sul, olá Zona Sul. Aqui Jefferson Dickman na coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu amigo Astrogildo Pinto. Bem, aqui em São Lourenço do Sul nós tivemos dias de intensa programação cultural. Tivemos o segundo Festival de Inverno Lourenciano, que englobou muitas atividades. Um festival de cinema intitulado Festival de Cinema Cine Rex. Nesse festival de inverno, nós, escritores de São Lourenço, nós tivemos a oportunidade de apresentarmos os nossos livros lá. Tanto o CEL, Centro de Escritores Lourencianos, como a AIL, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, tiveram a oportunidade de expor as suas obras e comercializá-las dentro desse grande festival. E ontem, domingo, nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais. Embora eu ache que Dia dos Pais e Dia das Mães devessem ser todos os dias, eu vou prestar uma homenagem a todos os pais pela passagem do dia de ontem. Eu vou apresentar para vocês um texto meu em forma de crônica que está aqui no livro Teia de Prata, em homenagem aos 25 anos do Centro de Escritores Lourencianos. O título é O Caminhante da Lua. Imagine um personagem que nas décadas de 70 e 80 andava nas noites de verão pelas ruas de terra de uma pequena cidade do sul do Brasil, embalado ao som da boa música orquestrada de Benny Goodman, por exemplo. Imagine que os passos desse personagem são conduzidos e embalados por essa música a ponto do mesmo ir caminhando absorto, acompanhado apenas por sua sombra, projetada no chão pelo luar. Além de sua música, percebe-se no ar apenas o som dos grilos e dos sapos. O chão é salpicado aqui e ali por persistentes lampejos de vagalumes. Quem seria ele? Um herói romântico patrulhando a cidade em defesa de seus habitantes? Um velho músico aposentado relembrando as antigas melodias que tocara em outras épocas? Nada disso. O personagem é um homem comum, trabalhador, pai de família. Após mais um dia de trabalho, ele chega em casa, conversa e janta com a esposa e os filhos. Após o jantar, senta-se acompanhado da família em uma cadeira na frente da casa. Velho costume dos habitantes das cidades do interior. Enquanto cumprimenta um vizinho e outro que passa a pé pela rua, manuseia no colo um rádio transistorizado Philips. Após sintonizar outras estações de rádio AM, a escolhida de todas as noites é, impreterivelmente, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, a capital do estado. De repente, as conversas cessam, as risadas silenciam e, vagarosamente, nosso personagem se levanta. Com o rádio nas duas mãos, começa a caminhar até a esquina. Vira à direita e segue sempre em frente por 8, 10, 12 quadras. Os passos são lentos, mas cadenciados. Não demonstram pressa, mas são compassados. Os dedos polegares passeiam aleatoriamente pelos botões de volume e de sintonia do rádio. Ora, o volume é erguido para que a música agradável aos ouvidos seja melhor sentida, ora é feita uma sintonia fina, pois a emissora está fugindo do ouvido. O olhar acompanha o movimento de pedestres que passam, de cachorros nos quintais e de gatos nos muros. Por vezes se fixa no céu, conta estrelas, mira o luar. Quantas estrelas cadentes ele já teria visto? Pelas pouco iluminadas, porém ainda seguras ruas, ele continua o seu caminho até parar às margens da imensa, bela e majestosa Lagoa dos Patos. Lá, senta-se e fica-se a admirar as ondas, quebrando na praia, ouvindo as folhas dos plátanos caindo e, por vezes, distraindo-se com os poucos automóveis que por ali passavam.
A lua é insistentemente refletida na imensidão das águas. Entre uma música e outra surge a voz clara e ritmada do locutor de plantão na distante Porto Alegre. Aí, como por encanto, o nosso personagem acorda com os olhos já abertos, percebe onde se encontra e sente como é bom estar ali. A rua tranquila, a noite quente, a luz do luar, o brilho das estrelas e a boa música o haviam trazido até ali. Era, ao mesmo tempo, um simples passeio de cidade de interior e algo mágico. Sim, ele havia sido conduzido até aquele lugar encantado, guiado pela música. Seus pensamentos eram conduzidos de tal forma a fazer uma pequena viagem, uma pequena e mágica viagem, praticamente sem perceber. Eu era pequeno, mas em conversas com o nosso personagem me foi confidenciado que era assim que acontecia. Magia? Vontade de pensar na vida? Fuga do mundo real por 1 ou 2 horas? Não sei. Só sei que a história para mim é bonita. Afinal, eu a presenciei. Algumas, várias vezes. O cenário? São Lourenço do Sul. O personagem? Era meu pai. Em sua simplicidade, era alguém que amava a sua família, adorava a sua cidade e se encantava com a sua Lagoa dos Patos e com a boa música que vinha pelas ondas do rádio, através da escuridão. Bons tempos aqueles, belas sensações, belas lembranças. Que saudades! Então, meus amigos, essa é uma pequena homenagem minha a todos os pais que comemoraram o seu dia de ontem. Um grande abraço a todos e até a semana que vem com a coluna Literatura, Poesia e Artes. Um abraço e até lá. E aí, obrigado, Jefferson, pela tua contribuição, sempre é muito bem-vindo a tua parte, a literatura, a poesia. Ele esteve aqui há pouco tempo, pessoalmente, trouxe poetisas maravilhosas, foi uma festa aqui cultural. Obrigado. E até a semana que vem, Jefferson, com mais notícias para nós sobre a cultura, sobre essas coisas bonitas, sobre a leitura, sobre a poesia. Então, nós vamos voltar aqui falar com o doutor Olímpio Pinheiro Bom, depois nós vamos falar com a Janice também, né, que nos traz dicas muito importantes também sobre o imposto de renda. Mas o que nos preocupa muito é a aposentadoria por idade e por tempo de serviço. A gente queria, assim, uma ideia. Pois é, podemos dizer uma ideia prévia sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga tempo de serviço, e por idade. Em 2019, em novembro de 2019, mudou a legislação previdenciária em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, através da emenda constitucional 103, e criou regras de transição. Então, por exemplo, o homem, não dá para dizer hoje que se aposenta com 35 anos de contribuição, porque tem que ver quanto tempo, tanto faz, o homem e a mulher, mas a mulher Sim. com 30 anos. Então, a mulher sempre 5 anos a menos do que o homem. Por exemplo, para os telespectadores entenderem como funciona, antes de dizer se dá ou não dá para se aposentar, tem que ver quantos anos de contribuição o homem ou a mulher tinha até 13 de novembro de 2019. Dependendo do tempo que tinha, claro, se tiver os 35 em 2019, ou 30 anos a mulher e 35 o homem, é certo que se aposenta. Agora, se ainda não tinha esse tempo, que de 35 e 30, tem que analisar quanto tempo de contribuição o homem e a mulher tinha em novembro de 2019. E, a partir daí, dependendo deste tempo, a gente analisa a possibilidade de aposentar ou se vai ser retardada ou não a aposentadoria. Vamos fazer um exemplo prático para o telespectador entender. Por exemplo, a mulher que tinha 28 anos de contribuição em novembro de 2019, faltam 2 anos para 30. E o homem, o mesmo exemplo, que tinha 33, faltam 2 anos para 35. Então, lá em 2019,
foi criada várias regras de transição, mas pelo menos 2 regras eu vou citar aqui, até para, devido ao tempo, o pouco tempo, Gildo, senão ficaríamos aqui, pode-se dizer, a noite inteira falando sobre aposentadorias. É bem complexo. É bem complexo. Então, o homem ou a mulher que tinham menos 2 anos de contribuição em novembro de 2019, essas pessoas precisam trabalhar ou pagar o INSS mais 50%. Consequentemente, faltaram 2 anos para fechar o tempo mínimo e mais 50%. Então, no nosso exemplo, a mulher que tinha 28 anos, ela precisa de mais 3 anos. Então, se aposenta com 31 anos de contribuição. E o homem, no nosso exemplo, se aposenta com 36 anos de contribuição. Menos mal essa regra de transição. Agora, a outra regra, que é muito complicada. Por quê? Porque quem tinha, no caso da mulher, menos de 28 anos de contribuição em novembro de 2019, e o homem menos de 33, precisa o dobro do tempo que faltou para chegar ao tempo mínimo para se aposentar. Gente, aí sim. Aí é brabo. É extremamente injusto. Injusto, realmente. O que foi feito. Aí, mas quem é que fez isso? Foram os deputados federais, foram os senadores que criaram essa lei. Para não dizer, na verdade, não é lei, é uma emenda à Constituição. Então, é a lei máxima do país, que é a Constituição Federal, que a partir dali fez com que as pessoas tenham que trabalhar muito, ou pagar o INSS, muito mais do que era o mínimo exigido até 2019. Então, hoje, se alguém perguntar com que tempo eu me aposento hoje? Com 35, no caso do homem, ou 30, a mulher? Talvez não, provavelmente não. Talvez 36, o homem 37, 38, 39, e a mulher mais de 30. Então, isso tem que ter muito cuidado. Cada caso tem que ser feita uma análise criteriosa, com fórmulas de cálculo, para ver quanto tempo efetivamente falta para se aposentar por tempo de contribuição. Existem várias outras regras de transição, mas essas duas, as 2 primeiras, eu entendo que são as mais práticas num primeiro momento. Tem os pontos, a regra dos pontos, enfim, tem uma série de regras que levaram em consideração por isso que tem que a procurar, idade e o tempo. É obrigado a procurar um profissional da área. Isso não encontra no INSS esse tipo de informação. Pois o INSS hoje, ao contrário do que acontecia antes da pandemia, muito pouco atendimento é feito nas agências do INSS. Se não tem um prévio agendamento, a pessoa dificilmente vai ser atendida. Aqui em Pelotas, por exemplo, antes da pandemia, se atendia aí por volta de 500 pessoas. Realmente. Durante o dia. Lá semana Hoje, talvez 100 ou menos. Se contar o auxílio... 3 pessoas. Então, se contar as perícias que são realizadas, ainda são realizadas, talvez passe dos 100 por causa das perícias. Mas o número de pessoas que são atendidas nas agências da Previdência, em todo o país, é o mínimo possível. Pouco servidor, as regras que eles fizeram foi para prejudicar muito os segurados da Previdência. Não, prejudicar mesmo. Aquelas informações detalhadas, criteriosas, que têm que ser obtidas junto às agências da Previdência, hoje é muito difícil conseguir esse tipo de informação. E, pois é, gente. Lamentavelmente, a tendência é dificultar cada vez mais as aposentadorias, os benefícios assistenciais, os auxílios doenças, as aposentadorias por invalidez. Astrogildo, então, abrindo um parênteses, lamentavelmente o INSS criou uma legislação própria que diz que as pessoas que estavam recebendo auxílio doença, quando se aposenta, passa, na maioria das vezes, a receber menos do que recebia quando estava encostado. Isso aí, uma amiga Em alguns casos, ainda tem que devolver dinheiro para o INSS. Como funcionava antes? Gente? O auxílio-doença é 91% da média. Era, e continua sendo em alguns casos. E continua sendo. Mas, porém, a aposentadoria por invalidez, o novo cálculo que é feito diminui o valor do benefício. A pessoa fica recebendo menos, em muitos casos, para não dizer a maioria dos casos, fica recebendo menos do que recebia quando estava encostado. Não.
Isso tem acontecido muito. É inconstitucional. Tem que procurar os advogados, público, particular, o advogado da confiança, procurar e entrar na justiça. Porque nós que eu digo, são os advogados que trabalham com previdência, estamos ganhando do INSS e fazendo com que as pessoas voltem a receber um valor mais alto do que como era feito anteriormente. Então, retornando agora para a aposentadoria por termos de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade das pessoas que pagam o INSS ou trabalharam com carteira assinada, que nós chamamos de aposentadoria por idade urbano, o pessoal da cidade, podemos dizer assim. Sim, lógico. O homem hoje se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 61 anos e meio. O ano que vem, a mulher passa a ter a exigência da idade de 62 anos. E por aí vai, né, gente? Por aí vai. Complicado. E o tempo mínimo de contribuição, de pagamento, é 15 anos. Homem e mulher, 15 Homem anos. ou mulher. Homem ou mulher. Gente, por isso que eu vou chamar os comerciais. Olha, não dá. Tem que tomar uma aguinha, tem que respirar, porque o povo está sofrendo muito. Pelo amor de Deus. Baronesa Planejados Italínia. Pensou em móveis planejados? Vá ao lugar certo. A única fábrica com financeira própria, com parcelamento em até 24 vezes. Baronesa Planejados Italínia. Agora em 2 endereços, com nova loja no Fragata. Drogaria Nossa Senhora da Luz, da rede Tchê Farmácias. O melhor atendimento da cidade, localizada no Largo Antônio Gomes da Silva, 3675, segmento da Rua Anchieta. Chame pelo WhatsApp 984 15 33 94. Janice Antunes, Escritório de Contabilidade, JC. Localizado na Rua Padre Anchieta, 2138, no centro de Pelotas. Telefone 3229-2791. Trabalhamos com registro de firmas, escrituras contábeis, escrituras fiscais, declaração de imposto de renda e demais serviços na área contábil. Gente, hoje entrou ali Megazone. Megazone fica aqui na Anchieta, ali na frente do primeiro tabelionato da doutora Zumira ali. É fantástico, eu estou sempre por ali, a gente faz xerox de tudo, documentos, eles também digitam trabalhos. É maravilhoso, são maravilhosos. Em breve eles estarão aqui conversando conosco sobre ali Megazone. Eu estou sempre por ali, eu mando de casa, eles imprimem, eles fazem um trabalho fantástico. E agora é a hora da nossa amiga Janice chegar. Oi, Janice, pode chegar para falar sobre imposto de renda. Boa noite, amigo. Tudo bem? É um prazer imenso estar contigo essa noite. Fiquei muito lisonjeada com o convite e espero poder transferir um pouco de conhecimento e tirar algumas dúvidas do pessoal aí de casa. O meu nome é Janice Antunes, eu sou contabilista e trabalho nessa área há mais de 35 anos. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer as perguntas, de repente é para na próxima segunda-feira, que eu vou ficar algumas segundas-feiras aqui com vocês, a gente pode tirar as dúvidas de cada um, tá bem? Eu trabalho com contabilidade há mais de 35 anos. Então, eu venho percebendo nesse período a mudança que vem sofrendo em relação à economia e até mesmo em relação à parte do governo, em que vem afunilando cada vez mais as informações, havendo cruzamento sempre com o CPF do contribuinte. Então, a minha função é deixar
seja a empresa de vocês, seja o CPF de vocês, o mais correto possível, poder orientar em relação a essa tranquilidade. Bom, aqui nós trabalhamos com a parte de gestão empresarial, escritas fiscais e contábeis, a apuração de imposto de renda, a abertura e encerramento de empresas. E nós sempre priorizamos o contribuinte para que ele se sinta o mais confortável e seguro possível. Bom, em vista disso, com o governo fazendo esses cruzamentos de informações a cada ano que passa, estão criando plataformas para que essas informações sejam cada vez mais afuniladas. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com toda essa situação. Nós não queremos ter o nosso CPF cancelado, nós não queremos ter a nossa empresa com algum problema, né, de débito ou cadastral ou falta de informações. Então, estamos aqui no nosso escritório exatamente para trazer esse conforto para vocês. Olha, gente, que fantástico. Janice, obrigado. Em breve, a semana que vem, a Janice vai estar aqui, né, através de vídeo, dando essas dicas maravilhosas, porque nós estávamos conversando agora, né, realmente, que a contabilista é um... sem dúvida. O contador e a contadora são aliados importantes do advogado previdenciarista, porque eles trabalham muito bem a parte de arrecadação e o advogado, que trabalha com previdência, a parte do benefício. Então, é importantíssima a questão da contribuição. Então, se não tem contribuição, como eu disse lá no início do programa, não vai ter direito a determinados benefícios que o INSS disponibiliza para as pessoas. Por isso que é importantíssimo a participação do contador e da contadora em relação à Previdência Social. Bem-vindo, viu, Janice? Que maravilha, ela vai contribuir bastante. E a semana que vem eu vou mostrar mais uma vez aqui as mulheres 2021, 2022, os homens também 2021, 2022. Agora, o que me preocupa bastante aqui é saber se funcionário público pode se aposentar pelo INSS. INSS. Pois é, pergunta importantíssima. Pode? Existe a possibilidade do funcionário público se aposentar. O funcionário público estatutário, ele tem um regime próprio de previdência. Por exemplo, aqui em Pelotas, se aposenta através do Previpel. Sim, realmente. Exatamente. Claro. Está aposentado através do Previpel. Então, se a pessoa, funcionário público, pagar paralelamente ou tiver algum tempo que não usou na aposentadoria do servidor público, pode usar esse tempo para fins de aposentadoria junto ao INSS. Então, vamos fazer um exemplo. Normalmente, as pessoas que trabalharam no regime geral, que é a INSS, elas trabalharam determinado tempo e depois fizeram um concurso público e passaram a ser estatutários, não é? Em regime próprio. Aqueles períodos que a pessoa não usou para fins de aposentadoria como estatutário, ela pode usar para somar ao tempo mínimo necessário para se aposentar pelo INSS. O que o servidor público tem que ter muito cuidado, e eu vejo, assim, tenho visto que acontece muito, quando a pessoa leva o tempo do INSS, que trabalhou no regime geral, trabalhou com carteira assinada, ou pagou o INSS como autônomo, lá atrás, ou pagou o carnezinho, tem que ter muito cuidado nesses casos para levar para o regime próprio, através de uma CTC, somente o tempo que vai usar para fins de aposentadoria. O que sobrar dos 35 anos, por exemplo, no caso do homem, 30 anos a mulher, não leva para a prefeitura, não usa no regime próprio. Por quê? Porque lá no regime próprio tem um tempo mínimo ali, por volta de 35 anos ou 30 anos, ou até mesmo por idade, se for o caso. Então,
Porque tem que analisar muito bem esse caso, tem que ter um critério de análise para que não use tempo que não precisa ser usado no regime próprio. E, posteriormente, pode usar esse tempo, esses contratos de trabalho, ou parte dos contratos de trabalho, para fins de aposentadoria no regime geral. O servidor público ele pode se aposentar no regime próprio, por exemplo, estatutário, Sim, e lógico. também pode se aposentar pelo INSS. E quem já levou, faz o quê? Não tem mais o Se que já fazer. usou o tempo do INSS no regime próprio, não tem mais volta, porque já foi feita a compensação previdenciária, aquele tempo já faz parte do tempo que foi calculado a aposentadoria no regime próprio. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Existe a possibilidade de se aposentar pelo INSS e pela prefeitura, se for regime próprio. Agora, um detalhe, Astrogildo e telespectadores, se a pessoa ainda não tem o tempo mínimo para se aposentar pelo INSS e é servidor público, tem que ter muito cuidado na forma de pagamento. O servidor público não pode pagar como facultativo. O facultativo é quem não trabalha, e o servidor público trabalha. Ele tem uma atividade remunerada. Então, não pode pagar como facultativo. Se pagar como facultativo, o INSS, no caso, não vai ser reconhecido este tempo que foi pago para fins de aposentadoria. Então, o telespectador deve estar se perguntando, mas Quem então... pode aposentado, pode. Pode, ele deve estar perguntando, mas o que vou fazer então? Tem que criar alguma coisa. Por exemplo, se ele é funcionário público, ele tem que se cadastrar como autônomo no INSS. Qualquer atividade, mas como autônomo. Não pode recolher como facultativo. Ele tem que ter uma atividade, podemos dizer assim, paralela ao trabalho de funcionário público, de servidor público, e aí, posteriormente, ele vai poder usar este tempo para fins de requerimento de aposentadoria junto ao INSS. Então tem que ter muito cuidado. Acima de tudo, fica a dica. Quem é servidor público não pode pagar como na categoria de facultativo. Interessante isso aí, né? Interessantíssimo. Mas depois e quem que ele se pagar vai aposenta, perder dinheiro. mas depois que Não ele se vai usar aposenta, esse tempo para se aposentar. Depois de aposentado, ele paga com facultativo. Aí ele pode. Depois de aposentado. É. No período que está ali, não. Ele pode ter um MEI, um microempreendedor individual, dependendo do caso. Ele pode pagar como autônomo, se for o caso. Então, tem uma série de Funcionário formas. público, ele pode ter Eu MEI? estou falando em funcionário público. Ele pode ter MEI? Pode ter MEI. Funcionário público pode ter. Porque o MEI é um tipo de categoria individual que gera renda. Quem tem MEI, se presume que a renda mínima do MEI é um salário mínimo. E quem tem MEI só se aposenta por idade. Ele pode requerer todos os benefícios da Previdência Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. E tem casos que as pessoas vão pagando o INSS, vão se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. Já tem quase 35 anos o homem, quase 30 anos a mulher. E aí alguém diz, olha, vai lá e paga MEI. Não vai se aposentar por tempo de contribuição, porque para se aposentar por tempo de contribuição tem que pagar 20% no mínimo sobre o salário mínimo. Pode pagar 20% sobre outro valor, até o teto de 7.087, que é o teto da Previdência Social. Então, a pessoa que quer se aposentar por tempo de contribuição, no meio do caminho não pode ter MEI, porque o MEI não vai contar para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Que pena, esse assunto está bom e nós estamos chegando já ao final desse nosso programa, desse nosso bate-papo, e com certeza virá tantas outras vezes aqui, porque nós precisamos conhecer, nós precisamos ficar sabendo. Hoje foi um pouco, mas nós precisamos de muito mais sobre o INSS, sobre a Previdência Social, para que a gente ainda possa, que dê tempo ainda das pessoas se acomodarem, né? De se dar um jeito de se encaixar em alguma dessas possibilidades. Né? E a Previdência Social interessa a todo mundo. Sim, interessa lógico. a criança, interessa o idoso, interessa a meia-idade. Então, mas não me interessa a Previdência, vou pensar em INSS, mas me aposentar lá na frente. Não. O ideal é fazer um planejamento previdenciário 10 anos antes da aposentadoria. Pelo menos isso.
Porque se fizer um planejamento previdenciário muitos anos ainda antes de se aposentar, a pessoa tem como organizar a sua vida dentro do INSS e, dependendo do caso, pagar um valor mais alto, recolher um valor mais alto para a Previdência e, posteriormente, se aposentar também com benefício maior. Então, isso é importantíssimo. Bom, doutor. Obrigado. Gente, quero mandar um beijo para todos vocês, para os amigos que estão assistindo, a professora Gildinha, a professora Eva Regina, Dom Conceição, lá em Jaguarão, Turuçu, Arroio Grande, todas essas cidades e país, mundo afora, que pode nos assistir através do Facebook. Então, gente, eu fico, mais uma vez, muito agradecido, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Agora, gente, fique com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.